pessoal, estamos chegando. Vamos tratar das informações do Internacional aqui. Peraí, cara. Peraí, quem é que vai apresentar? O Flamengo quer levar o Cudê. Não, o Flamengo não vai levar o Cudê. Não, não. O Cudê é nosso. Peraí, não. Vamos fazer nosso. Nosso. Par. Ímpar, Fala, né? meu irmão. Par ou ímpar? Quem começa aqui? Par. Ímpar. 2, 3 e já. Não, pô. Eu ganhei. Você botou o 2, eu ganhei. Tá tranquilo. Começa então. Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. E também estamos aí com o Baldaço. Você que também acompanha o canal do Baldaço. Você que é colorado. Você que é flamenguista. Você que torce para outros clubes e acompanha os nossos canais porque acha a gente divertido, gosta das nossas informações. Vai ser bacana. A gente fez essa brincadeira no início aqui, mas o Baldaço, a gente combinou de fazer essa gravação aqui. Vai ser bem legal a gente poder falar sobre Flamengo, Inter e tudo mais que está acontecendo aí no Brasil. E aí, Baldaço? Como é que tá? Tudo bem, meu irmão. Em primeiro lugar, eu queria dizer para ti, essa audiência maciça, possivelmente a maior audiência do país de alguém que fale de um clube de futebol alheio aos grandes veículos de comunicação, e eu valorizo isso demais, eu sou teu fã por isso. Acho que esse é um movimento que todos nós temos que participar, apoiar e reverenciar. Então, em primeiro lugar, queria te dar os parabéns, dizer que eu te acompanho muito. Em segundo lugar, queria te dizer que é um prazer estar aqui. O ano passado, a torcida do Flamengo quis me matar naquele lance lá da Libertadores da América. Tu foi um que me dava pau toda hora. E não tem problema, faz parte. Mas, acima de tudo, eu te digo o seguinte: Flamengo e Inter são clubes irmãos, porque são clubes populares, são clubes do povo, clubes que sempre foram para todos, que não distinguiu raça, não distinguiu religião, não distinguiu classe social. Então, é uma honra qualquer coisa que me envolva junto do Flamengo, porque eu gosto muito de vocês, acho o Flamengo o clube mais popular do país, emblemático, então é uma honra estar aqui contigo, irmão. Vamos começar, então, falando um pouquinho do seu arquirrival. Eu não vou citar o nome deles, tá? Já que você está aqui, em respeito a você. Por favor. O presidente daquele clubezinho lá, o que tomou de 5 para o Flamengo, né, o famoso 5, com fraturas. Inclusive, o Jorge Jesus, a gente é uma das nossas informações aqui, nós vamos estar falando sobre essa saída, provável saída do Jorge Jesus do Flamengo. Mas eu gostaria de citar esse momento aí que aconteceu. O Flamengo meteu 5 no Grêmio, acho que você ficou muito feliz naquele dia, pelos seus amigos rubro-negros. E o presidente do seu arquirrival veio sacanear o Flamengo pela perda do jogo nos pênaltis na Taça Rio, o Flamengo já garantido na final. Ele veio tirar onda com a gente, que, cara, eu fico impressionado. Um cara toma de 5 pra gente e vem elogiar que o Fluminense quebrou barreiras. Meu, existem derrotas e derrotas. Nós perdemos para vocês no ano passado numa condição em que vocês mostraram que eram superiores. Mas foram 2 jogos. Porra, no Maracanã, vocês foram superiores. Aí o Inter deu 2 rateadas, vocês fizeram 2 gols. No final, o Inter perdeu um gol que, quem sabe, poderia dar uma condição diferente em Porto Alegre. Em Porto Alegre, nós tivemos um momento melhor, fizemos 1-0, mas vocês se mostraram superiores. Mas foi uma coisa, assim, digna, né? Uma coisa digna. Irmão, eu vou te falar que quando vocês fazem um gol, eu tô lá no Beira-Rio, e a torcida de vocês incendeia, eu fiquei assim, aquele famoso F, né? Porque você sabe que você tá de igual para igual ali e que é um time que aquela situação poderia acontecer, penalidades e tudo mais, que poderia se tornar um jogo dramático. Tinha condição de migrar para um jogo dramático. E aí o Flamengo encontrou aquele gol, eu relaxei, graças a Deus, mas foi um jogo que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa, cara. Meu, por que eu fiz o Aue? Por que eu entrei na Fox Sports dizendo que o Inter ia ganhar de 4-0? Por que eu falei de soberba do Flamengo? Por que eu falei... Porque, cara, eu tinha que criar alguma coisa. Eu tinha que criar um fato novo, alguma coisa que fizesse o Inter ter possibilidade de passar para o Flamengo. Nós sabíamos que o Flamengo era superior. Mas eu acho que a condição ali, ela foi digna, entendeu? Digna. Agora, o Grêmio, quando acontece o que aconteceu no Maracanã ano passado, entre vocês e o meu rival, cara... Tem que ficar quieto, cara. Põe o rabinho no meio das pernas, desaparece, assimila um dos maiores vexames da história do futebol gaúcho e parte para outra, cara. Não pode nem citar o nome do Flamengo. Esquece, o dirigente do clube deles tem que fazer questão de tirar o Flamengo do horizonte da torcida do Grêmio por um bom tempo para a torcida tentar esquecer aquilo que aconteceu. Então é lamentável, cara, mas é a cara do Grêmio. Né, cara? Foi uma derrota cachapante, uma goleada onde os jogadores no 5-0 pediram para o Flamengo tirar o pé. Não, e assim, velho, eu vou dizer uma coisa para ti. O banho que vocês deram em Porto Alegre,
O banho que vocês deram no Grêmio Porto Alegre. 4 ou 5, no né? mínimo 4. No mínimo 4. Mas foi um banho, foi uma coisa constrangedora. Foi o resultado mais enganoso dos últimos tempos do futebol. Então, assim, ó, quem tinha um mínimo de senso... Claro, o Renato veio depois do jogo dizer, não, lá é outro jogo. E o Grêmio, não sei... Cara, quem viu aquele jogo sabia que não tinha a menor possibilidade de Maracanã. Mas, claro, ninguém esperava que fosse tão acachapante também, né? Surreal. E é isso, aí os caras vêm agora querer polemizar, parabenizar. O Fluminense não ganhou nada. O Fluminense ganhou um turno nos pênaltis, um jogo que eu acredito que o Jorge Jesus tenha dado a notícia para os jogadores antes que ele vai sair. Eu tô realmente, pelo que eu vi no primeiro tempo, que aí ele pode ter conversado no intervalo, motivado os caras. Mas, o Baldasso, eu acho que esses jogadores do Flamengo souberam da saída do Jorge Jesus antes desse jogo. Pois é, cara, a gente vai estar sendo inundado com muitas informações que vêm aí de vocês e que vêm de fora do país também, né? É uma coisa importante, cara, porque vocês romperam um paradigma do futebol brasileiro ao acreditar no Jorge Jesus. Ele fez um trabalho magnífico, ele conseguiu encaixar as peças maravilhosas que vocês têm, e a saída dele agora seria um dos maiores desafios que vocês têm nos últimos tempos. Porque essa retomada seria uma transição para um novo treinador, uma nova ideia de um time que funciona como música com esse treinador. Vocês estariam diante de um desafio histórico e difícil. Desafio difícil e histórico. Você acredita que eu estou tão triste que dá vontade de chorar? Cara, eu faria o mesmo. Eu faria o mesmo porque vocês têm... Cara, vocês estão... Eu fico até emocionado porque é um cara que a gente aprendeu a idolatrar. Eu estou falando contigo, eu estou emocionado mesmo, porque é um cara que a gente aprendeu a idolatrar, que nos deu uma Libertadores, que nos deu uma quíntupla coroa, porque eu considero que a Recopa e a Supercopa equivalem aos campeonatos do ano passado, né? Você ganhou e disputa a Recopa e a Supercopa. Então o Flamengo foi um time que ganhou a quíntupla coroa, foi Carioca, Brasileiro, Libertadores, Recopa e Supercopa. E você vê esse cara, tô todo arrepiado te falando, você vê esse cara saindo do Flamengo e você tem que imaginar o seguinte, Baldasso. Quem que o Flamengo vai contratar? Vai tirar o Kudê do Inter, por exemplo? O cara acabou de assinar o contrato. Não sei se qualquer treinador vai aceitar fazer o que o Jorge Jesus está fazendo com o Flamengo. Ele acabou de assinar com o Flamengo. Só que ele tem uma outra questão. Ele tem a família em Portugal, ele é maior de 65 anos, ele tem o risco, o Brasil, infelizmente, não se cuida, a Europa já está voltando ao normal. Então, você tem vários fatores que fazem ele querer sair. E a questão financeira também, né? Não, e tem uma outra coisa. Quando tu tem que subir... Primeiro que nós estamos em meio a uma temporada e vindo de uma situação absolutamente inusitada, que é essa parada da pandemia. Se vocês tiverem que trocar o treinador, não é só trocar um nome. Vocês têm que buscar uma filosofia que dê continuidade ao que está estabelecido. De um time que joga absolutamente... Não pode, isso aí já está todo entrosado, todo feitinho, perfeito, funcionando. Se você pegar um cara como o Sampaoli, que eu estou vendo os torcedores do Flamengo falando, ou o próprio Kudê, tá? Tem outra coisa. Ego, que tem a sua vaidade, porque já estão assim com o nome nas alturas, ele vai chegar no Flamengo, ele não vai querer ficar com o DNA do Jorge Jesus e falar, foi campeão porque usou o trabalho. Eles vão querer mudar tudo, o Baldasso. Muda, e tem sistema. E eles têm convicções de jogo. Você não quer que a gente pegue o Kudê do Inter, mas eu sei que você não quer, mas eu também acho que não seria o ideal o Flamengo pegar um treinador que quisesse mudar muita coisa, entendeu? Cara, o Kudê há 5 anos, ele joga da mesma forma. Os times dele são todos iguais. Ele só sabe jogar de uma forma, que eu acho maravilhosa, está funcionando aqui. O Inter precisava de uma reestruturação na forma de jogar, coisa que o Flamengo não precisa neste momento. O Kudê joga com o volante atrás dos zagueiros, os zagueiros que vão até meio campo. É outra coisa, cara. É uma coisa inversa ao que o Flamengo faz. Como é que tu vai levar um cara desses e ele daqui a pouco inverte um processo que é um processo que está no DNA montado pelo Jorge Jesus? É muito difícil, cara. Por isso que eu estou dizendo. Não é só... esse nome é bom, Sampaoli. Cara, o Sampaoli é outra forma de jogo, cara. É uma transição delicadíssima que vocês vão passar. Eu vou te falar uma coisa. O Renato Gaúcho, por exemplo, do seu arquirrival, ele pegou o seu arquirrival aí com o time prontinho do Roger. Prontinho. Pronto. Ele não fez nada. O Renato Gaúcho não mexeu em nada. Eu entendo que até para a evolução do próprio Renato, ele pegar esse time do Flamengo, para ele seria aula. Primeira coisa que eu faria se eu fosse o Renato,
é chegar no Flamengo e chamar o Felipe Luiz para conversar, por exemplo. Me passa como é que é isso aqui tudo. Como é que é esse esquema? Porque tem os jogadores ali, o Diego Ribas, o Felipe Luiz, o Rafinha, esses caras já sabem como é a forma de jogar do Jorge Jesus. O cara que chegar no Flamengo hoje, ele tem que ter pouca vaidade, ele tem que ter a cabeça e a consciência de que ele não pode mudar muito. E ele chamar esses líderes do grupo e falar como é que é. E eu vou preparar o meu time em cima do que isso aqui faz, de como isso aqui funciona. Cara, o Renato poderia servir. Já que nós estamos citando esse nome, o Renato, primeiro que ele tem embora tenha dado um desgaste o ano passado, ele tem uma identificação com o Flamengo. Nós sabemos disso. Nós perdemos um título brasileiro para um Flamengo do Renato, em 1987. Então, assim, o Renato, primeiro, ele não é um estrategista tático. Ele pegou, como tu disse, um time do Grêmio pronto, fez um ou outro ajuste. Ele não chegaria no Flamengo mexendo na estrutura. O Renato isso eu sou obrigado a reconhecer. O Renato é um belo administrador de vestiário. O Renato, ele invariavelmente consegue fazer com que o grupo jogue por ele, os caras abraçam ele consegue isso, ele é muito bom nisso. Isso a gente já tem o Marcos Braz, por exemplo. Pois é. O Renato, ele é ofensivista. Ele é um técnico que gosta de times que jogam para frente. Eu não sei se não é o nome mais adequado. Eu até vou dar uma força para desestruturar o meu rival aqui. Mas eu não sei se não é o nome mais adequado para vocês no momento mesmo, hein, cara? É o que eu estou falando. Inclusive, a gente vai falar sobre essa questão toda aí, que eles não estão querendo jogar com vocês, estão fazendo que nem o Fluminense, que não queria jogar, estava com medo de jogar com a gente, e pegou a gente num dia ruim. O Flamengo estava num dia ruim, o Flamengo não é aquilo que a gente viu em campo quarta-feira, o Flamengo estava totalmente, pelo menos no primeiro tempo. Segundo tempo, o Flamengo se arrumou, pressionou, quase fez 4 ou 5 gols, a bola não entrou um só, e nos pênaltis nós tivemos o Rafinha perdendo pênalti, que é uma coisa inimaginável, mas tudo bem, acontece. Vamos lá, futebol. A questão tem um outro nome que eu pensei, além dos portugueses que tem aí pelo mundo, eu pensei num cara que está crescendo muito, que poderia também não mexer muito, e poderia usar isso para aprender, o Rogério Ceni, rapaz. Pode ser. Eu não sei se ele tem estofo como treinador para lidar com tantos nomes consagrados. No Cruzeiro ele se atrapalhou. Com o Thiago Neves, com a galera, deu problema lá. Com Dedé, Thiago Neves. Eu teria algum receio em relação a isso. Não sei. Realmente. Baldasso, vamos falar aqui para a gente não vamos nos alongar muito, vai ser uma conversa rápida, um bate-papo. Primeiramente, eu queria saber como é que está essa situação aí também. O Flamengo, uma semelhança do Flamengo com o Inter, uma certa restrição, o pessoal não querendo jogar aí também, e tem envolvimento do Renato, que está aqui jogando futebol ali na praia. Para jogar futebol ali na praia não tem quarentena com o Renato, né? Cara, isso é uma coisa maluca. Tu sabe assim, ó, o Renato ele fez 2 cirurgias no coração. Então, o Grêmio estabeleceu que ele era grupo de risco. E o Grêmio liberou o Renato de não trabalhar nesse período da quarentena aqui enquanto não voltassem os treinos full-time, né? Então, ele ficou no Rio de Janeiro. O que até aí seria já um prejuízo para o Grêmio de não ter o seu treinador aqui junto com o grupo. Só que o Renato, invariavelmente, aparece aí jogando futebol ali na beira da praia, cara. E a gente sabe que aí está se restringindo bastante, não é para ir para areia, não é para praticar esporte na areia e tal. Então fica uma situação muito ruim para o Grêmio, cara. Ruim. E aí o que acontece? Aí o governador do Rio Grande do Sul estabelece o retorno do gauchão para o dia 23 de julho agora. O que o Grêmio faz? O Grêmio começa a articular nos bastidores várias situações para impedir que a rodada de retorno seja a rodada do Grenal. Porque o Campeonato Gaúcho volta com o Grenal no Beira-Rio. Porque o Grêmio não vai estar preparado, cara. O Grêmio sequer teve treinador nesses últimos tempos. Só que assim, velho, vamos seguir o regulamento. Vamos começar junto. Paciência. Mas hoje à tarde se confirmou, na entrada desse final de semana, o gauchão voltando nesse 23 de julho com o Grenal no Beira-Rio, uma rodada de outros clássicos gaúchos também. E não teve choro nem vela, cara. O Grêmio tentou, mas o Grêmio não levou. O Grêmio com os seus problemas. O Grêmio resolve os seus problemas, cara. Vai ser Grenal. Eu não estou dizendo aqui que o Inter vai ganhar e tal. Só que, cara, vamos cumprir o regulamento. Nós estamos preparados. O Inter está preparado. O Inter está com o Cudê trabalhando aqui. A gente está se preparando, fazendo tudo que é possível nesse processo. E acho que nós até passamos muito bem. Os jogadores do Inter foram muito sensíveis. Eles procuraram a direção em determinado momento para reduzir 25% dos salários. O Inter lançou uma campanha de sócios. Os jogadores procuraram a direção para se associar em bloco, eles e as suas famílias,
para passar mensagem para o torcedor se associar também. O Inter conseguiu aumentar o faturamento do seu quadro social em meio à pandemia. Então, tem várias coisas assim que reforçaram o grupo do Internacional nesse processo. Então, nós estamos prontos, cara. Estamos prontos para voltar. Claro, falta ainda o treino efetivo, que começa semana que vem, treino coletivo, que não tinha até agora. Mas o Inter está pronto para o Grenal. Se o Grêmio não está, é problema deles, velho. Cara, e outra coisa, a gente tem aí também a volta da Copa Libertadores. Tivemos agora, nessa sexta-feira, a Conmebol divulgando que retorna na semana do dia 16 de setembro, meio de semana, né? E nós teremos aí 3 datas em setembro e uma data em outubro já para resolver, né? Mais 4 jogos aí, mais quatro datas para resolver justamente os 6 jogos da fase de grupos, né? Que só tivemos. O Flamengo tem 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, ganhou fora do Barranquilla e ganhou em casa do Barcelona de Guayaquil. O Inter também está muito bem no grupo, né? O Inter ganhou do 3-0 da Católica no Beira-Rio e deu um banho no Grenal, o Grêmio apatifou o jogo no final e empatou em 0-0. Mas está bem, tá bem no grupo, né? O jogo foi o Inter tem 2 jogos seguidos em casa agora, contra o América de Cali e o Grenal em casa. São 2 seguidos em casa. Ou seja, então o Grêmio empatou fora de casa com o Grêmio. O Inter empatou fora de casa com o Grêmio. Isso aí. Então o Inter, na verdade, está na frente do Grêmio, vamos dizer assim. Se o Inter confirmar, está na frente do Grêmio. O Inter se confirmar, é que o Grêmio ganhou a primeira fora, né? O Grêmio ganhou a primeira fora. Estão iguais em pontos. Se o Inter, nesses 2 jogos em casa, confirmar vitórias, o Inter encaminhou a classificação, que eu acho que é o grande objetivo nesse momento. Porque aí os 2 últimos jogos do Inter, nessa fase de grupos, são fora. O Inter quer resolver a situação antes desses 2 jogos fora, entendeu? Contra a Católica e contra o América de Cali. Entendo o que eu vou te falar. Eu acho que, nesse momento, Flamengo e Inter são os times mais capacitados na Libertadores. Cara, eu acho que sim. E aqui não é ilusão. A gente perdeu o técnico, né? A gente pode perder o técnico agora, mas... O Flamengo, cara... O preparo físico. O Flamengo, por questões óbvias. A gente sabe que o Flamengo hoje é o grande time do Brasil, disparadamente acima dos outros. O Internacional, eu poderia estar sendo clubista aqui, eu poderia estar numa ilusão. Mas não, cara, analisando friamente, eu acho que tu acabou de concordar com essa ideia, acabou de passar essa ideia, e ela é realmente uma ideia de quase todo mundo, de que nesses 3 primeiros meses do ano, quem desempenhou um futebol aceitável, qualificado, além do Flamengo no futebol brasileiro, foi o Internacional. Não foi nenhum outro. O Santos não está jogando isso tudo também. A gente não sabe como é que vai ser o Galo do Sampaoli, mas a gente está falando de times que já apresentaram uma realidade, principalmente na Copa Libertadores da América, né? Então, o Flamengo e o Inter, eu acho que, pela questão de terem voltado mais cedo a treinar também, eu acho que eu sempre defendi isso, que todos deveriam voltar a treinar, Baldasso, sabe por quê? Eu não era contra a quarentena ou a favor, já fala, você é de direita. Não, nada disso. Eu nem me ligo em política. A questão é que eu acho que os jogadores precisam estar treinando, seguir um protocolo e estar treinando. Por quê? Eles iam perder massa magra, eles iam perder o ritmo de treino, de jogo, no caso. Jogo eles já perderam muito, mas precisa estar com a chuteira no pé, tá ali sentindo o gramado. Não adianta o cara treinar em casa com elásticozinho, não vai resolver. Então, eu sempre fui a favor desse retorno. E eu acho que o Flamengo, ele voltou num tempo bom para que os jogadores mantenham a forma e possam estar legais para jogar até fevereiro, março, né? Quase março, vai até o final de fevereiro, né? Os campeonatos vão até o final de fevereiro. Nós tínhamos aqui uma grande preocupação, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul estava muito reticente em liberar o Campeonato Gaúcho. A minha grande preocupação é o seguinte, velho. Daqui a pouco o Inter cai de paraquedas no Campeonato Brasileiro lá no começo de agosto, sem ter jogado nenhuma competição, sendo que a grande maioria dos regionais do país vão acontecer. E até ontem, a ideia era essa, que não teria Campeonato Gaúcho mais. Graças a Deus mudou. É muito importante esse processo. Até agora, o Inter está treinando há 3 meses. Mas é um treinando assim, cara. É um treinando, volta no campo, é um treinando que deixa o pulmão em dia, o músculo em dia, mas não prepara para jogo. Não é o treinamento efetivo, coletivo, com simulação de jogo e tal. Esse vai começar segunda-feira que vem. Foi liberado hoje. Vai começar segunda-feira que vem o treinamento efetivo que prepara para jogo. E ainda tinha a possibilidade de não ter gauchão. Então eu pensei, caramba, tu imagina nós cair no Campeonato Brasileiro com os caras com ritmo de jogo, jogaram regional e a gente não tá 4 meses sem jogar. Ia ser terrível. Mas graças a Deus tudo se ajeitou aqui. Cara, adorei essa resenha contigo. Eu queria te perguntar, você também é do tipo que pensa que
87, se o Inter tivesse ganho do Flamengo, vocês não jogariam com o Sport mesmo e também se considerariam campeões? Não jogaria com o Sport. Eu acho que o 87 foi importante para o futebol brasileiro, que foi o primeiro movimento de união dos clubes no futebol brasileiro. Os clubes eram explorados pela TV até então, e o Clube dos 13 deu ao futebol brasileiro uma possibilidade de brigar por coisas maiores. Foi determinante, foi importante. Causou aquela cisão em 87. É evidente que o esporte tem todo o direito de reivindicar o que reivindica, tá? Mas, cara, para o Brasil inteiro naquele momento, eu tenho 46 anos de idade. Eu vivi aquilo como torcedor. Eu tive na arquibancada em todos os jogos. Eu acompanhei todos os veículos de comunicação na época. Ninguém considerava outra coisa naquele ano de 87 que não fosse o Flamengo e o Inter decidindo o Campeonato Brasileiro. Jogo no estádio Beira-Rio com 80 mil pessoas. O Bebeto jogou pra caramba, deu uma bicicleta na trave, 1-0 Flamengo, o Inter empata com o Amarildo, e depois o jogo no Maracanã, gol do Bebeto, no frango do Tafarel. O Tafarel falhou na hora que não tinha que falhar. Mas, cara, para o Brasil inteiro naquele momento, não existia outra consideração que não fosse: estamos aqui para conhecer quem é o campeão brasileiro de 87. Então, se juridicamente se buscou alternativas depois para considerar o esporte campeão, até pode ser, direito deles. Mas, cara, campeão de 87 é o Flamengo. Não, e outra coisa, você falou até muito bem, o Tafarel vai sair para o abafa, né, para abafar a bola, e não chega a tempo, o Bebeto toca antes na bola, pô, foi surreal. Embaixo da mão dele, passou embaixo da mão dele, falhou o Tafarel. Eram muito bons, os times eram muito bons de Flamengo. Só que eu não vou cornetear o Tafarel, porque se não fosse o Tafarel... Não, claro que não. E quanto você acha que seria se o Inter ou o Flamengo jogassem com o Sport? Ah, cara, ganharia com alguma tranquilidade. Com alguma tranquilidade, mas não tenho nenhuma dúvida disso. Era outro nível. Era outro patamar, né? Era outro patamar. Outro patamar, que diz o Bruno Henrique. Então, cara, eu ia te falar sobre isso, porque essa questão aí que eles falam muito, inclusive, eu costumo aproveitar esse assunto para contar que a final mesmo lá do esporte com o Guarani, ela terminou empatada depois de 11 penalidades ou 12 penalidades e foi decidida na moedinha, para você ver a importância que tinha, já não tinha mais torcedor no estádio. Então, você vê a importância que tinha para o brasileiro, vamos dizer assim, aquela decisão. E os caras até hoje, mas é muito bom ouvir de um torcedor do Inter essa versão do lado de... Porque eu também acredito que o Flamengo, assim como o Flamengo não entrou, o Inter não entraria. E o Flamengo consideraria vocês campeões, se fossem vocês. Né? Uma coisa que é a justiça, né? Porque acho que nenhum dos clubes que estavam naquele momento no Clube dos 13 entraria para jogar com o Sport. Era uma coisa que foi combinada, que foi feita. A CBF pegou o campeonato já todo armado, todo pronto e mudou tudo. A CBF viu pela primeira vez na sua história um movimento paralelo a ela. E evidentemente que ela tinha que dar alguma resposta. A resposta que ela deu foi tentar considerar o Sport campeão brasileiro. Agora, todos sabiam naquele momento que o campeonato se decidia com o Flamengo e Inter. Galera, é o seguinte, eu vou agora deixar o Baldasso aí se despedir de vocês, agradecer aí por essa oportunidade de estar gravando contigo. Eu fiz essa sugestão da gente gravar nos 2 canais simultâneos e soltar no mesmo horário, e é um prazer a gente mostrar para as torcidas aí que, se você puder falar sobre isso na sua despedida aí agora, eu falo muito isso aqui no meu canal, falar sobre essa situação das mídias independentes, o quanto isso é importante, por mais que em muitos momentos a gente defenda o nosso clube, na hora de criticar a gente critica também, então, da importância de se ter as mídias independentes, como você vê isso, né? A chegada da gente no YouTube? Cara, o meu grande sonho aqui no Rio Grande do Sul, porque eu trabalhei muito tempo na mídia tradicional aqui, mas o meu grande sonho no Rio Grande do Sul é que a torcida do Internacional não precise mais acompanhar os veículos de comunicação tradicionais do Rio Grande do Sul. O meu grande sonho, e eu não falo só de mim, eu tenho um público maciço, importante, que me acompanha todos os dias, mas tem outros tantos colorados que falam de Inter diariamente aqui. O meu sonho é que as pessoas consumam, que os colorados consumam só as informações do Inter por estas pessoas identificadas com o Internacional e que realmente aqui estão para jogar o clube para cima, para buscar o melhor para o clube, para criticar quando tem que criticar, porque essas são autênticas, são genuínas e não tem terceiros e quartos interesses. Assim como o meu sonho, e esta MP que veio agora abriu uma porta importante em relação a isso, o meu sonho é ver o Internacional transmitindo seus próprios jogos, com os seus próprios patrocinadores,
com a sua própria renda, com a sua mensalidade para o seu torcedor acompanhar os jogos nas suas transmissões virtuais e que não precisemos mais de um atravessador como a Globo para pegar 100 e entregar 50 para os clubes de futebol. Talvez nós ainda estejamos num universo em que a internet no Brasil ainda é cara, ainda é ruim, talvez precise de um amadurecimento, talvez demore mais algum tempo, mas eu acho que em alguns anos a gente vai chegar a isso. Vai chegar esse amadurecimento para que esqueçam os torcedores dos veículos tradicionais de comunicação, porque eles só exploraram os clubes até hoje. Só exploraram os clubes. Aqui nós estamos, tu com o Flamengo, eu com o Internacional, aqui nós estamos para trazer todas as informações e graças a Deus nós temos um público maciço e não perdemos em nada para quem quer saber tudo que está acontecendo nos nossos clubes. Então, que assim seja, que a gente tenha cada vez mais... Eu não tenho problema com concorrência. Às vezes surge alguém aqui fazendo a mesma coisa que eu, cara, eu vou lá e dou força, anuncio o canal do cara, porque eu quero mais e mais, eu quero muita gente fazendo isso. Sabe que o Grêmio aqui, o Grêmio não tem gente fazendo isso com expressão. E tem gente que me pergunta, ei, Baldasso, está engolindo os caras, não tem ninguém do Grêmio. Não, eu quero que tenha alguém do Grêmio. Eu quero brigar todo dia com alguém do Grêmio que tenha a mesma audiência que eu. Eu quero, é importante que isso aconteça. Então, que assim seja. Mas nós vamos chegar a isso. Eu vou até convidar você para a gente falar mais vezes sobre isso, né? Essa questão da MP. Eu achei legal você ter esse posicionamento. Botei até brincando para Parazzo versus Baldasso aí, mas... porque eu achei que a gente ia discordar de algumas coisas e eu não discordei de praticamente nada contigo. Eu acho que essa MP é muito democrática. Se tu não vier de novo com o papo de Cudê no Flamengo, nós não vamos discordar de nada. Tu não me aparece com essa ideia de tirar meu treinador. Nós resolvemos um pepino aqui. Tu não me vem com os teus milhões do teu clube que tem 1 bilhão de orçamento anual para tirar meu treinador daqui. Tu não me aparece aqui com Já isso. Concordamos que ele vai mudar muita coisa, vai ter questão de vaidade, vai querer falar que não tinha o DNA do Jorge Jesus no título dele e tal. Vamos lá. Eu só vou te falar o seguinte, é muito importante essa parada da MP, a gente passar essa ideia para quem a gente puder, os nossos torcedores também começarem a pedir esse tipo de coisa, assim que os nossos contratos acabarem com a Rede Globo, e a gente puder transmitir, puder vender, negociar os nossos direitos, que o Flamengo e o Internacional e os outros clubes grandes não assinem de novo com a Rede Globo. Não assinem de novo. Não se escravizem de novo. Porque tem um ou outro. Sabe qual é o problema, cara? O Fluminense deve assinar de novo. O Fluminense, esse presidente deles lá, deve assinar de novo. O problema é que quando surge a MP, todas as pessoas vinculam essa abertura a continuar assinando com as TVs. Não precisa, velho. Se os clubes se reunirem, se nós criarmos uma possibilidade de uma união dos clubes para negociar com os próprios patrocinadores, não precisa de TV, cara. Não precisa de TV, não precisa disso. Os clubes podem negociar com as grandes marcas de refrigerante, de cerveja. Não tinha o Futebol Melhor, aquele programa sócio-torcedor de todos, com as vantagens de todos, que era o Futebol Melhor? Lembra? O site Futebol Melhor, que dava vantagens iguais para os torcedores de todos os clubes. Pegava e fazia um valor de pay-per-view incluído dentro do sócio-torcedor. O cara que quiser ter o pay-per-view dos campeonatos, para assistir os campeonatos, e tem o cara que vai ter o sócio-torcedor, que vai poder comprar ingresso, ele vai criar uma nova modalidade de sócio-torcedor, que é o sócio-torcedor que mora lá no Caixa Prego, que mora longe pra caramba da onde o Flamengo joga, e ele vai assinar, ao invés dele assinar o plano que ele tem direito de prioridade de ingresso, ele vai assinar o plano de pay-per-view. Claro! É isso aí, cara. E cada clube vai administrar seu pay-per-view. E eu vou dizer outra. Se os clubes se reunirem para negociarem as suas próprias questões, eu não me incomodo em nada que o Flamengo ganhe mais que o Inter. Não me incomodo. O Flamengo, em qualquer ideia de exposição de marca ou de audiência, o Flamengo tem mais audiência que o Internacional. Não tem problema nenhum. Tem que ver, fazer os estudos e ser proporcional. É o seguinte, só que o proporcional que me vem hoje da TV é um proporcional em que eles comeram 50%, velho. Exatamente, cara. Isso que não precisa. Pode fazer o proporcional à vontade do Flamengo, do Corinthians, que tem mais audiência. Tanto que não te tire 50%. Eu não preciso de um atravessador, cara. Eu não preciso de um atravessador, porque há 20 anos a prerrogativa de filmar um jogo de futebol era só na televisão. Hoje os clubes podem fazer isso. Hoje não tem mais esse problema. Claro, eu repito, a internet tem que dar uma melhorada, não pode travar. É um amadurecimento. Mas, cara, não dá para tirar isso da cabeça. Essa porta que se abriu agora, nós temos que segurar ela aberta e não deixá-la fechar de jeito nenhum.
e vou te falar uma coisa, para a gente fechar, você já percebeu, eles estão chateados, a Rede Globo está chateada, reclamando, mas ela foi a principal beneficiada com isso tudo. Porque os clubes que estão com contrato com a Turner, ela não poderia exibir nada desses clubes. Agora ela pode exibir os jogos que eles não têm o mando. Ela ganhou de graça, ela ganhou aí, ó, 20, 30 jogos mais para ela exibir. Que ela não poderia exibir. Como agora o mandante aqui diz, os times todos que ela tem assinatura, quando ele for mandante contra Palmeiras, contra Atlético, contra esses times, ela vai poder exibir. Então, por que ela está reclamando? Foi democrático, ela saiu ganhando. O Flamengo não ganhou nada nesse primeiro momento. Só um carioca aqui, 2, 3 jogos, sei lá. Mas o Flamengo não ganhou nada. Os times da Turner que se deram bem. Palmeiras, Galo, Bahia. Esses caras se deram bem. O Flamengo... Baldasso, eu tô sendo... Cara, eu juro por Deus, eu tô falando isso de coração. O Flamengo não ganhou nada. O Flamengo só lutou pela situação para daqui a 4 anos ele poder usufruir. 4 anos. O Flamengo ele foi zero egoísta, velho. Zero. Então, e a imprensa do Brasil inteiro tá batendo no Flamengo porque isso é mandado. Isso é orquestrado. Eles primeiro derrubam o Flamengo para depois derrubar a MP, cara. Então não deixa a galera cair nessa palhaçada. O Flamengo... Você entendeu que o Flamengo não ganha nada? O Flamengo, o brasileiro do Flamengo não mudou nada, ele continua escravo da Rede Globo. Até 2024. Mudou para quem estava assinado com a Tânia, esses se deram bem. E mudou para a Rede Globo, que ela tem 4 anos aí. Não sei quanto tempo esses caras vão ficar na Tânia e tudo mais, mas ela está garantida com todo mundo, para exibir o jogo que ela é mandante de todo mundo. O Inter está rompendo com a Turner agora. O Inter tinha só mais esse ano com a Turner, está rompendo. Não, mas eu não estou falando pela Turner, não. Os outros clubes que tu citou vão até 2024. Aí que eu quero ver. Não, mas a questão não é essa, o Baldasso. Não, eu sei, eu te entendi. Independente de com quem ele feche, o teu Inter, ele já pode fechar um pacote de sócio-torcedor, incluindo os jogos do brasileiro dos quais ele é mandante. Você já pode fazer essa campanha. Você está 4 anos na frente do Flamengo. Eu tô... Você está 4 anos na minha frente, velho. Aproveita isso. Eu estou torcendo que você aproveite isso, cara. Você não tinha pensado isso ainda. Tomara que o Inter não se entregue novamente para a mesma situação de sempre, né? Não assina com a Globo. Pressiona isso. Não assina com a Globo. E vocês podem administrar. O Inter é forte no sócio-torcedor. O Inter, quanto tempo aí que ele dominou o sócio-torcedor? Foi bastante. O primeiro clube brasileiro a ultrapassar a marca dos 100 mil sócios. Hoje são 120 mil sócios, cara. Então, com mais que o Flamengo. O torcedor do Flamengo agora, na pandemia, deu uma rateada, diminuiu e tal. Chegou a 150, mas acredita no que eu estou te falando, cara. O torcedor do Inter que está aqui assistindo a gente, torcedor de todo o Brasil, cara, fale com seus amigos, divulgue isso. É possível que os clubes criem uma nova modalidade de sócio-torcedor com a questão do pay-per-view. É possível que eles todos administrem essa questão que o Baldasso falou do patrocínio. É possível. A gente tem capacidade de mudar a história do futebol brasileiro e os nossos clubes, como ele mesmo disse, não terem que deixar 50% com a Rede Globo, com o atravessador, como ele disse bem. Baldasso, tamo junto, hein, irmão. Valeu, irmão. Grande abraço para todos vocês aí. Pedir para todos que se inscrevam aí no canal do Baldasso. É muito importante. Fabiano Baldasso. Todos vocês estão assistindo. Todo mundo se inscrevendo. Fabiano Baldasso. Canal aí do Fabiano Baldasso. Inscreva-se. Sabe por que é importante você se inscrever? É melhor do que um pagamento. É melhor do que... Eu costumo falar isso, Baldasso. O melhor pagamento que quem está assistindo a gente pode dar para a gente é, humildemente, a gente pedir e ele se inscrever. O botãozinho vermelho que tem embaixo. Porque cada uma pessoa a mais que assiste o nosso vídeo é a chance da gente falar para a gente ter uma... Como é que eu vou dizer? O nosso... Ecoar mais alto que a gente fala e a gente ter a capacidade de romper barreiras. Eu agradeço, peço aí, se inscreva aí no meu canal também, no Paparazzo Rubro Negro. Isso aí, todos os colorados, porque o Inter e o Flamengo são clubes irmãos. Eu falei na abertura aqui, então todos os colorados que estão assistindo, Paparazzo Rubro Negro aí, todo mundo seguindo. E vamos ver lá na frente quem vai se dar melhor. O novo técnico, ou o Jorge Jesus, se ele continuar, o novo técnico que chegar, ou o Cudê, né? Vamos ver quem vai levar essa Libertadores. Espero que a gente pegue vocês aí no caminho e a gente possa cruzar os bigodes. Vai acontecer. Vai acontecer e nós vamos falar de novo. Vamos nos provocar, depois a gente toma aquela gelada e resolve tudo de novo. Vamos embora. É isso aí, irmão. É isso aí. Valeu, irmão. Abraço. Abraço. Valeu.